Balneário Camboriú, terça-feira, 6 de setembro de 2022, 22h10. Muito boa noite, queridos amigos. O meu canal segue na proposta inicial agora, então eu vou contar mais um pouco sobre a minha estada na Itália em 1990, né? Eu peço um pouco de desculpas por nada estar indo, pelo menos com um mínimo de regramento, né? Eu não consigo, a minha vida é muito complicada, a minha vida é muito conturbada, a minha vida é muito desorganizada, né? E dentro desse conjunto todo, eu essa semana estou numa gripe, uma gripe fortíssima, estou de cama, não estou fazendo nada, estou de cama, aqueles estados de gripe que te deixa mal, mal, mal. Quando muito a minha voz agora sai um pouco melhor, né? A garganta já teve pior, agora já está um pouco melhor, mas ainda tem tosse, ainda tem coriza, ainda tem dor de cabeça, ainda tem febre, tu entende? É nesse contexto aí que eu estou tentando dar andamento no canal. Então aqui tá chovendo, né? Tem feito já 2, 3 dias de chuva, dias feios, horríveis. Só domingo que deu um dia mais ou menos, para depois já ontem e hoje chuva, chuva. Aqui é assim, o tempo é horrível, né? Então eu quero dar continuidade, né? Do jeito que der, eu vou gravando do jeito que der, eu vou falando do jeito que der. E se eu disser para vocês que nesses 2, 3 dias aí que eu estou doente, deitado na cama, acorda, dorme, dá aquele suador de febre, tu fica encharcado do corpo de febre, né? Estado febril. Me alimento mal, porque, né? O que tu vai comer com gripe e tal? Me alimento mal, priorizo ainda um pouco de líquidos e tal, mas a gente fica mal mesmo, né? Então, um pouco assim de ânimo eu busquei, escutando um pouco meus vídeos antigos. Eu mesmo escuto, eu gravo os vídeos e eu escuto. Eu sei tudo que está ali no vídeo e eu os escuto porque eu gosto das coisas que eu falo, do jeito que eu falo. Então eu voltei a escutar aquilo, né? Voltei a escutar, escutei um áudio ali sobre a minha personagem do livro que eu estou escrevendo, que é um homem lá na Serra da Estrela, em Portugal. É um livro, é um romance que eu estou escrevendo. Casualmente, agora num dos últimos áudios que eu escutei, é o áudio que ele está narrando o que ele está escrevendo, porque ele também escreve sobre uma personagem na cidade do Porto. E é uma moça, uma menina autista que está lá estudando na cidade do Porto. Autista, se eu não falei bem, a palavra é autista. Nos meus livros hoje, devido ao autismo do meu filho, sempre tem o contexto, eu tento inserir o contexto do autismo. Aqui ou ali ou lá, eu tento colocar o contexto do autismo nos livros, né? Porque também é uma coisa que não sai da minha cabeça. Então eu sou obrigado a falar, nem que eu não quisesse, eu sou obrigado a falar sobre isso, né? Mas assim, ó, o estado de doença, de tu ficar na cama, e eu com 1000 problemas para resolver fora da cama, né? Da vida, do dia a dia, aqueles milhares de problemas que te assolam, e eu sou obrigado a parar e ficar na cama porque eu estou doente. Então é complicado, é muito ruim isso. E isso te dá uma aflição, né? Uma agonia tremenda. Onde eu achei um pouco de conforto foi nas minhas histórias, nos meus livros, nas minhas narrativas. Então, como eu vejo que isso é muito importante para mim,
talvez seja para alguém que chegar aqui no canal e goste disso, né? Então achei importante continuar a história da Itália em 1990, né? Narrando para vocês o que acontecia na Itália em 1990, que nós tínhamos chegado lá de mochila nas costas, saco de dormir, eu e mais 2 caras vindos de Portugal, né? Nós saímos de Lisboa, nós morávamos em Lisboa, fomos para Itália, Milano. Era a época da Copa do Mundo de 1990. Nós chegamos ali em abril, né? 22, 23 de abril de 1990, e a Copa do Mundo começava ali por 20 de junho, eu acredito. Então ainda tinha 2 meses de preparos para iniciar a Copa do Mundo na Itália, né? E é interessante eu contar para vocês quem eram esses caras, né? Esses caras que foram viajar comigo, nós todos estávamos ali entre 25 e 26 anos de idade, né? Eu tinha completado 26 anos um mês antes, em março. Ali parece que nesse meio tempo, até nós irmos para a Itália, outro tinha completado 26 e o outro já ia completar 26. Então a nossa idade era ali, 25, 26, os três. E era eu, o outro era o Alan. Esse Alan era um cara de Curitiba, né? Era um cara que eu tinha morado comigo. Nós tínhamos dividido apartamento em Portugal. Eu conhecia, assim, não vou dizer que eu conhecia mais que o outro, porque ele era um cara fechado, ele era um cara egoísta. Isso que eu quero te dizer, era um cara egoísta, egocêntrico, era um cara que era tudo dele, tudo para ele, só em função dele. E esse tipo de pessoa não se abre, não se dá para os outros, não divide muitas coisas para os outros, né? E o outro, mas vou falar mais um pouquinho sobre esse Alan. Eu trabalhei no Boticário do Brasil, né? Eu trabalhei em Portugal. Desculpa, eu vou ter que dar quase uma tossida, desculpe. É a garganta da gripe, né? Mas assim, ó, esse cara, ele chegou lá, eu já estava no Boticário trabalhando, e esse cara chegou para trabalhar no Boticário, vindo de Curitiba, né? E o cara já chegou trabalhando lá, e eu disse pro cara, eu digo, cara, como é que tu chegou aqui no Boticário? Eu tinha chegado por outros meios, né? Fui convidado para trabalhar lá no Boticário, em Portugal, já estava em Portugal. Esse cara, ele chegou, ele disse que ele apresentou o currículo dele do Brasil e chamaram ele para Portugal, para trabalhar lá. Depois, com o andar do tempo e tal, eu comecei a ver que esse tipo de pessoa também, a história nunca é aquela história realmente redondinha, realmente não é aquela história que o cara conta, né? Então eu tô só dando essa prévia para mostrar para vocês assim que eu não sei se exatamente a chegada dele no Boticário em Portugal foi assim, de ele ter enviado um currículo e tal, porque ele já trabalhava no Boticário no Brasil, né? Na sede do Boticário, que até eu acredito que não chega nem a ser Curitiba, não sei se naquela época já era Curitiba, mas tinha ali ao lado de Curitiba, mas o pessoal dizia Curitiba, né? Paraná. E eu acredito que talvez esse cara tenha recebido um empurrão. Sabe aquela coisa? Alguém que te dá um empurrão, sabe? Tipo assim, eu quero trabalhar lá em Portugal, consegue aí um jeito de eu chegar lá, sabe? Alguém aqui do Brasil, do Boticário, empurrou ele, né? Indicou ele lá em Portugal, porque seria muito difícil e estranho até ele, mandei um currículo e me chamaram lá em Portugal, só porque eu já trabalhava no Boticário, entendeu? Mas isso é só para dar uma prévia da pessoa. O outro cara era o Saulo. Esse Saulo, ele chegou na mesma época desse Alan em Portugal,
E esse cara era até da minha região de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, né? Depois nós trocávamos ideias dos mesmos lugares, das mesmas festas, das mesmas noites em Portugal, a gente conversava sobre tudo isso. Então, né, ele era dos mesmos, realmente do mesmo nicho que eu vivia, só que nós não tínhamos nos cruzado em Porto Alegre. E nos cruzamos lá em Portugal. E esse cara chegou em Portugal com uma história bem maluca, que ele tinha chegado na Europa através da Espanha, tinha ido parar em Andorra, que Andorra é tipo um principado, é uma província autônoma lá da Espanha, que é negócio, nem sei como é que funciona aquilo, mas é meio que separado da Espanha, mas é na Espanha. E é região de neve, de aquela história de esqui, sabe? Aquelas coisas de neve, ai, tá fugindo o nome, de região como é o nome? Como se diz lá? Você sabe o que que eu quero dizer? Região de montanha e tal, mas que é... Ai, não é termas. Termas seria para água, é coisa de neve, estação de esqui, de neve, como é que é? Não fugiu o nome, não veio agora, mas é essa a história. E o cara disse que foi parar em Andorra com um outro cara, e eles estavam em dois e discutiram, e o cara roubou ele, e eles se separaram e não sei o quê. E o cara chegou assim, ó, sem nada em Lisboa. Esse cara chegou sem nada em Lisboa. E a história era muito confusa. Uma hora ele contava a história, era meio assim, outra hora ele contava a história é um pouquinho diferente, sabe? Era assim. O que eu quero dizer era o perfil desses dois caras, que com esses dois caras eu fui parar em Milano, na Itália. Bom, nós estávamos lá sem casa, sem trabalho, sem falar a língua, sem contato, nós estávamos na Itália sem direção, né? E nós já tínhamos descoberto que as igrejas davam alimentação gratuita, né? Tinha refeições, almoço, janta, café da tarde, tinha nas igrejas, isso nós tínhamos descoberto através de um outro brasileiro e tal. Tínhamos dormido as noites suficientes, que era no Albergue da Juventude, que era uma hospedagem barata, mas era só 3 dias, tu não podia ficar mais que 3 dias. E nós saímos e tínhamos trabalhado lá 2, 3 dias com umas mulheres que era entrega de mala direta nas caixinhas de correio, né? Caminhando pelas ruas, pela cidade, distribuindo publicidade, né? Panfletos, panfletagem, né? E nós estávamos assim completamente sem direção, perdidos né? E eu dei um pouco o perfil desses caras aí, porque eu ia dizer para vocês assim, nós tínhamos combinado que nós não nos alimentaríamos mais que uma vez ao dia, para economizar, nós não tínhamos dinheiro e tal, né? E o que se gastasse era dividido, eram os 3 juntos, né? A gente dividia e tal, para, né, manter assim uma união entre nós. Depois eu descubro que esses caras estão comendo do jeito deles. Tipo assim, eu cumpria essa nossa regra, eu cumpria, né? Mas eu descobri depois, com o tempo, um outro lá, eu comi uma pizza lá, outro, eu tomei um sorvete não sei aonde, sabe? Aquela coisa tipo assim, eu era um cara fiel àquilo que nós tínhamos combinado, os caras não eram. Por isso que eu já te dei um pouco do perfil dos caras para te ver assim que não são aquelas pessoas totalmente confiáveis. E isso vem de encontro a exatamente o que eu vou contar agora para vocês. Daí nós estávamos caminhando numa rua lá de Milano, né, numa rua qualquer, uma rua bem central, que era o que nós fazíamos. Nós íamos para o centro e caminhava um pouco aqui, caminhava um pouco ali, e não sabia onde pedir emprego e, né, falava com um brasileiro, às vezes aqui, outro ali, mas também todo mundo sem trabalho e sem documentos. Todo mundo dizia, ó, sem documento a gente não trabalha aqui na Itália, é complicado, né? Tu vai conseguir talvez alguém que te dê um trabalho aí, mas é complicado, sem documento, né?
E sem falar a língua, né? Se tu ainda falasse a língua deles, mas nem entender, nem falar, tu fala, né? Tava tudo muito complicado. E nós estávamos passando numa rua principal, assim, no centro ali, e eu vi um cartaz. Eu vi um cartaz Cerca-se, né? Se escreve Cerca-se, né? É Cerca-se. Cerca-se é procura-se, né? Seria procura-se, né? E eu entendi que era trabalho. Tava aquele cartaz no vidro e eu vi aquele Cerca-se e eu digo, ah, aquilo ali estão procurando trabalhador. E era num vidro, assim, um vidro de uma, tinha uma porta, assim, uma entrada grande, assim, aberta e um vidro e tava aquele cartaz ali. Se eu fosse como esses caras, e hoje eu vejo que teria que ter sido o que eu tivesse feito, só para te ter uma ideia, eu teria que ter ficado na minha, né? Dado um jeito de. Porque nós andávamos os três juntos, nós dormíamos os três juntos na estação de trem, nós reuníamos as mochilas, os sacos de dormir no outro dia e colocávamos tudo junto no depósito da estação de trem, lá no bagageiro, pagava lá uma taxa para deixar as mochilas, as coisas lá. E a gente almoçava junto numa igreja aqui ou ali e caminhava junto o dia inteiro. Então, tipo assim, nós não estávamos assim, cada um para um lado, né? Mas, como eu contei, um já tinha comido uma coisa ali, o outro tinha comido uma coisa lá, sem contar para os outros e comido escondido. Como assim? No momento, sei lá, eu vou para lá, tu vai para cá, depois a gente se encontra ali, ou depois do almoço a gente se encontra lá. Em algum momento assim, né? Eu deveria ter feito isso nessa questão desse trabalho, né? Eu teria visto, marcado a rua, o endereço, depois eu volto aí e vejo que trabalho é. Mas não, na hora que eu vi o cartaz, eu parei e chamei os caras. Eu digo, olha aqui, ó, Cerca-se aqui, estão procurando trabalhador aqui. E era uma garagem de carros, uma garagem, estacionamento, tinha, lavavam carros ali também, né? Lavavam carros e tinha estacionamento, garagem. Eu contei para os caras essa história e tal, nós paramos ali, daí nós tentamos falar com o italiano lá, e o italiano viu nós três ali e tal, perguntou de onde é que a gente, brasileiro e tal, isso aí a gente conseguia já dizer, ó, da onde, né, e tal, brasileiro e tal. E o cara disse, não, o cara fez os gestos, né, eu preciso de motorista, ele fez os gestos com as mãos, eu preciso de motorista e preciso um lavador de carro. Fez com a mão assim e tal, ó, motorista e lavador de carro. Tudo em italiano o cara falou, né? E nós perdido, perdido, perdido. E nós, mas quantos tu precisa? Quantos tu quer? O cara disse, não, eu quero um só. Eu quero um lavador que vai lavar e manobrar carro. Na mesma hora nós, e aí nós somos em 13 e tal. Eu adorava lavar carro, sempre fui um perfeito lavador de carro, sempre gostei. Uma coisa que eu fiz com gosto foi lavar carro, moto, essas coisas. Sempre fui apaixonado até por isso, até aquela idade era. Então eu fazia isso com a maior. E os outros caras não tinham nem esse talento. E eu ainda tinha o talento da direção, eu dirigia muito bem. Carro, moto, essas coisas eu dirigia muito bem. Ou seja, além de eu ter visto, desculpa, além de eu ter visto o cartaz de emprego, eu era a pessoa ideal para o emprego. Eu sabia dirigir muito bem, eu sabia lavar carro muito bem. Mas como nós estávamos naquela situação, eu disse, não, mas como é que a gente vai fazer? O cara disse assim, não, vocês decidam. Eu não sei, né? Todos vocês dirigem, todos vocês lavam o carro, nós três, não, os três lavam, os três dirigem. Não, então escolhe um aí. Nós pegamos um cara deles, o Saulo esse, que era o gaúcho esse de Porto Alegre também, que era o cara mais malandro, era o cara mais metido a esperto, né? Era o cara que tinha que ter até cuidado com ele. Ó, minha gripe, desculpa. Esse Saulo pegou um papelzinho no chão, papelzinho de bala. Partiu em três o papelzinho, riscou. Um papelzinho ele riscou com uma caneta, nós tínhamos lá uma caneta. Para pegar endereço, telefone, essas coisas.
E ele fez bolinhas na mão assim, fez um sorteio, ó. Quem pegar o papelzinho que tiver o risco da caneta, fica no emprego e os outros dois não. Naquele sorteio bobo assim, eu peguei o papelzinho que tinha caneta, né? E ali então, eu iria ser a pessoa que ia trabalhar naquela garagem lavando carros e manobrando carros. Eu poderia ter feito isso de uma outra maneira, ter chegado ali de outra maneira e ter pego o emprego para mim de outra maneira. Mas não, eu fui sorteado do emprego que eu achei, eu que vi e eu dividi com os meus colegas, né? E fui sorteado e eu que peguei o emprego. Daí o cara só disse assim, não, isso eu recordo bem, era uma sexta-feira e o cara marcou para o outro dia, que era o sábado, ele disse, não, tu vem amanhã às 7 horas da manhã. Marcou, deu o horário, a gente entendi e tal, digo, não, 7 horas amanhã de manhã tu vem para cá. Tá, começa amanhã. E eu, pá, fiquei feliz da vida, né? De pá, emprego na Itália, tô trabalhando e tal. E os outros também ficaram felizes por eu ter pego o emprego e tal, né? E, na verdade, que era mais do que justo, porque eu tinha visto, eu que tinha, né, comunicado que ali tinha uma vaga e tal. E eles sabiam que eu era apaixonado por carros, eu contava das minhas histórias, do meu passado. Eu tinha até construído um carro, só para vocês terem uma ideia, com 21 anos eu tinha construído um carro. Com 22 anos, eu construí um carro. Peguei um carro, um monte de peças e construí um carro. Então, para vocês terem uma ideia do meu envolvimento com carros, com motos, com essas coisas. Então, o emprego realmente era para mim, né? Ali naquele momento, né, eu dizer para vocês assim, o que estava sendo difícil, mais, né, de tudo que estava sendo difícil nesses primeiros momentos na Itália, de repente o que estava sendo mais difícil, né? Nesses primeiros momentos aí da Itália, eu tinha deixado uma vida muito equilibrada em Portugal. Equilibrada que eu digo assim, ó, não que a vida estivesse perfeita, mas em Lisboa eu trabalhava no Boticário, né? Eu tinha um emprego, né? Em Portugal tu não tem a carteira assinada, tu tem o contrato de trabalho, né? Mas é o que te estabiliza na empresa, é o teu contrato de trabalho, né? Então eu era contratado, eu seguia as leis portuguesas de trabalho legalmente, eu estava legalmente em Portugal trabalhando. Eu tinha um emprego e era o Boticário, uma empresa brasileira, né, em Portugal. Então eu estava com a vida equilibrada, eu trabalhava bastante no Boticário, eu entrei com uma função que era uma função de depósito para me transformar em um assessor de marketing e eu fiz tudo isso, mas fiz tudo isso misturado, até motorista, entregador, estoquista, e trabalhei no marketing, então fiz eventos, entende? Tudo misturado. Isso era o que eu fazia no Boticário em Portugal. Mas eu tinha este trabalho, eu trabalhava no Centro Comercial das Amoreiras, né? Que era Agora essa gripe tá me deixando ser com a cabeça meio aérea. É Centro Comercial das Amoreiras, parece que o nome tá errado. Mas parece que era. Centro comercial. Não, como é que era? Eu tomei aéreo, a gripe, febre, eu tomei aéreo. Mas eu trabalhava no Centro Comercial das Amoreiras, que era o shopping, era o maior shopping, era o único shopping de Lisboa. Aquela época era o único shopping de Lisboa. E era o maior shopping, era o maior shopping de Portugal, de todo o país. Então era as grandes empresas, era o acontecimento. O shopping era um shopping de 1986 e eu, que era o grande estouro, né, de shoppings no mundo todo, mas principalmente lá em Portugal, foi o grande estouro shopping o Centro Comercial das Amoreiras, que era numa colina, nos altos lá de Lisboa, tem uma vista maravilhosa da cidade e tudo.
E lá ficavam as grandes empresas, né, que estavam instaladas em Portugal, todas as grandes empresas, tinha torres e tal, torres comerciais e o shopping e tal, então era o máximo em Portugal, era o Centro Comercial das Amoreiras. Eu trabalhava lá, eu tinha uma namorada, né, a namorada era brasileira, né, nascida em Portugal, mas criou-se desde bebê no Brasil, então ela era brasileira, né, de Recife e tal, Pernambuco. Eu tinha uma namorada, então eu tinha trabalho, eu tinha namorada, tinha salário, tinha amigos, né, tinha muitos conhecidos, muitos conhecidos, né, e eu fazia festa 24 horas por dia. Tipo assim, como se tu trabalha? Não sei. Era de segunda a segunda, festa, 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 noite, bebida, mulheres, e mesmo antes da namorada eu tinha outros envolvimentos com outras mulheres e tal, e festa, e vida, e viagens, né? Pelo Boticário eu viajei todo Portugal, todo. Então subia e descia Portugal toda hora, de carro, que era uma coisa que eu gostava e tal. Ou seja, eu deixei essa vida em Portugal e troco por essa vida na Itália. Então, esses primeiros momentos na Itália que eu estou viajando com esses dois caras estranhos, né? Os dois caras são estranhos, não são confiáveis, né? Daí já não tenho mais a namorada, né? Já não tenho mais dinheiro, já não, né? Dinheiro, não tenho casa, né? Em Portugal eu tinha um apartamento, lá eu não tenho mais nem casa, estou na rua, né? Dormindo numa estação de trem. Esses primeiros momentos na Itália são muito difíceis, mas assim, muito difíceis. E apesar disso já está virando para maio, né? Então as estações são ao contrário do Brasil. Então ali 21, 22 de março encerra o verão no Brasil, né? E começa o outono. Lá tinha começado a primavera, então, né? Nós já estávamos na primavera desde março, mas era o mês de maio e ainda estava muito frio. A Europa aquele ano estava gelada, assim, muito frio. Nesses primeiros dias ainda em Milão, nós pegamos muito frio, as noites principalmente muito geladas. E uma das coisas assim, ó, que eu mais sentia era não poder tomar banho. Ah, terminar um dia sem tomar um banho, amanhecer e não entrar no chuveiro já era horrível. Não tomar um banho de manhã, na hora que acorda, para despertar, sabe, aquela sensação de realmente começar o dia a tomar um banho. Não tinha, e chegava pior ainda no final do dia, não tinha o banho do final do dia. Pá, aquilo para mim era horrível, né? Naqueles primeiros dias que nós dormimos no albergue da juventude ali em Milano, a gente conseguiu tomar banho no albergue. O albergue tinha chuveiros e tal, né? Tomamos banho lá. Mas depois ali naqueles próximos dias nós já estávamos sem banho. Bah, aquilo era horrível. E tu caminhava, né? Tu suava, né? Tu te sujava o dia inteiro. E depois chegar de noite, dormia dentro do saco de dormir, no chão. Daí no outro dia tu não tem um lugar para tomar banho. Horrível, sabe? E então esses são os primeiros momentos assim que eu sinto, e a diferença, né? Então em Portugal tinha e outra, né? Não existiam as histórias de telefones celulares ainda, né? Era o princípio ali na Itália, nessa garagem de carros que eu vou trabalhar, eu vejo os primeiros telefones celulares instalados em carros, que era a própria TIM, né? E que tinha da Itália, né? Telecom Italia Mobile, né? Então é a TIM, que eram os primeiros telefones celulares que eu vi, foi lá. Mas não existia nem essa cultura de celulares e tal. Então, em Portugal nós tínhamos telefone fixo, no apartamento tinha telefone fixo, então, né, eu saí de um lugar onde eu tinha casa, carro, no Boticário eu estava sempre com carro, sempre tinha um carro do Boticário, eu estava sempre com carro, então eu tinha
entre aspas, o meu carro para andar, o combustível, eu tinha o trabalho, eu tinha o salário, eu tinha namorado, eu tinha um apartamento, eu tinha um telefone. E tinha uma vida noturna, festas, conhecidos, amigos e festa toda noite. E eu caio na Itália neste tipo de vida, né? Então, sem nem poder tomar banho, sem poder comer, sem ter um lugar para dormir. Então, imagina a diferença. Então, eu quero dar para vocês o impacto do tipo de aventura que nós estávamos fazendo, né? Então, estes são os primeiros momentos na Itália. E a partir de agora, eu vou trabalhar nessa garagem de carros a partir de amanhã. Então, no próximo vídeo e no próximo áudio, eu começo a trabalhar na garagem de carros, tá ok? O nome da garagem era Sirio Parking Cars. Sirio Parking Cars. Via de la Moscova 47. Até hoje eu sei o endereço. Tu vê, 32 anos depois, eu sei o endereço. E ainda tu joga no Google, o prédio está lá. No Maps lá, tu navega em Milano, tu vai na Via della Moscova. Eu conhecia como Viale della Moscova. Viale Moscova eu conhecia. Já vi Via de Moscova, já vi Via della Moscova. Então, mas se tu jogar Moscova em Milano, tu vai chegar na Via Moscova. 47, que era Sirio Parking Cars. A porta da garagem ainda está lá, né? Ainda é a base de um prédio, então tem a porta da garagem. Eu não sei o que que tem ali, se ainda é uma garagem de carros, porque tinha elevadores para carros subirem ali e tal. E é fácil de localizar porque ali tem uma estação de metrô, é a estação Moscova. Até hoje, o Milano cresceu muito nas estações de metrô e tudo, as linhas, tudo se expandiram para todos os lados e tal, mas ainda existe a estação Moscova. É do lado da estação Moscova, né? Então foi lá que eu inicio a minha vida de trabalho na Itália em 1990. E eu hoje aqui com essa gripe, doente, como vocês viram aí, tossindo, ruim da garganta, com febre, agora eu vou curtir meu vídeo. Eu vou curtir esse vídeo, eu vou escutá-lo, eu vou relembrar tudo que eu vivi e quem sabe ainda na minha memória venham outras coisas para falar para vocês da Itália em 1990 que eu falo com maior carinho. Tá ok? Beijos, abraços para todos. Fiquem comigo quem puder. Abraços. Tchau. Fui.